como a vida surgiu no nosso planeta e como surgiram as primeiras células. Nesse vídeo eu quero mostrar para você as evidências de como a vida teria surgido e como as primeiras células também surgiram. Mas antes disso, fala darwinianos, como é que vocês estão? Aqui é o Caio, já acerta o dedo no like, se inscreva no canal, já pega o seu café e a pipoca para você acompanhar a nossa aula. Bom, vamos lá. Eu sei que muitos procuram saber a história dos dinossauros ou até mesmo das baleias e de nós seres humanos, né? Mas hoje vai ser sobre a vida no nosso planeta como inteiro. E tá essa pergunta, né? Como surgiu a vida no nosso planeta? Meus alunos, o que acontece? Ao decorrer da nossa história, sempre tínhamos algumas pessoas que queriam responder de como a vida poderia ter surgido. Um exemplo que podemos citar, Tales de Mileto, na Grécia Antiga, que já propunha que a vida vinha da água. Outros pensavam em algum tipo de criação. E até mesmo o próprio Darwin, no século XIX, sabia da importância e chegou até a escrever uma carta para um amigo, dizendo, aspas, em uma carta, um amigo, ele sugere que em algum lago pequeno e quente, todo tipo de amônia e sais fosfóricos, luz, calor, eletricidade, etc. presentes, um composto proteico teria sido formado quimicamente, pronto para sofrer mudanças mais complexas. Será que o Darwin propôs estava certo? Ou ele errou completamente? Atualmente, o que a gente pode pensar sobre isso? O que a gente tem atual? Em 1920, a primeira teoria moderna para a origem da vida foi apresentada de uma forma totalmente independente por dois cientistas, o bioquímico russo Alexander Naumovich Oparin e o biólogo evolutivo Joe Burdon Haldane. E de acordo com essa teoria, a vida simplesmente pode ter surgido por uma série de reações orgânicas que produziram estruturas bioquímicas cada vez mais complexas. Logo depois, as moléculas se separaram do meio à sua volta e adquiriram características dos seres vivos, como dividir, crescer e muito mais. No entanto, até 1950, ela não tinha sido testada. Só em 1953, Stan Miller, da Universidade de Chicago, fez um modelo de atmosfera e do oceano pré-cambriano. Através desse oceano pré-cambriano, em um recipiente de vidro, onde ele propôs uma mistura de água, metano, amônia, hidrogênio e algumas descargas elétricas para imitar raios e depois de alguns dias encontrou uma lama marrom dentro do recipiente que ele tinha feito o experimento. Era tipo uma garrafa no caso. E essa mistura ela continha o quê? Açúcares, aminoácidos e nucleotídeos. E as moléculas dissolvidas no caldo primordial, que ficou conhecido muito, combinaram-se quimicamente para constituírem os primeiros compostos contendo carbono. Substâncias relativamente complexas, como proteínas e ácidos nucleicos, que nas condições terrestres atuais só se formam pela ação das células ou por síntese nos laboratórios químicos, teriam aparecido espontaneamente ao acaso. Esse tipo de síntese realizada sem participação de seres vivos é uma denominação prebiótica e já foi demonstrado experimentalmente que ela é possível. Esse resultado foi muito promissor pelo fato de produzir os blocos de construção das proteínas e dos ácidos nucleicos. Lógico, a teoria foi criticada, lógico, devido pela quantidade de gases, seja o hidrogênio ou o metano, eram bastante diferentes na atmosfera, que provavelmente existira na Terra primitiva. E alguns geoquímicos da superfície denotam que a mistura geral deve conter a forma oxigenada de hidrogênio, ou seja, o vapor d'água. E ao invés da quantidade de hidrogênio livre na atmosfera recriada por Miller, depois de um tempo apareceu o Sidney Fox, na Universidade da Flórida, que chegou a criar estruturas semelhantes às células em uma sopa de moléculas orgânicas, era recoberta por uma membrana. Só que as suas protocélulas pareciam se alimentar e se dividir, só que não sobreviveram por muito tempo.
Aí, novamente, em 2001, aconteceu um outro caso, que a teoria ela teve uma releitura da teoria bioquímica clássica do Oparin Dodani. Ewan Sisbeth, da Universidade de Londres, e Norman Sleep, da Universidade de Stanford, propuseram em 2001 a hipótese hidrotérmica para explicar a origem da vida, que é o que eu segue mais atual, ou indo mais atual. Segundo essa proposta, o ancestral comum a todos os seres vivos teria sido um organismo hipertermófilo, ou seja, um micro-organismo simples, adaptado a temperaturas extremamente elevadas. A passagem de aminoácidos isolados para o DNA poderia ter ocorrido em ambientes de águas termais associados a vulcões ativos, e não na chamada sopa primordial dos oceanos. Hoje, a Terra abriga dois tipos principais de sistemas hidrotermais: as fumarolas negras, localizadas nas profundezas oceânicas, sobre as dorsais mesoceânicas, onde o magma entra em contato com a água do mar, e as fontes termais e geysers em terra firme, alimentados por água da chuva e situados próximos a vulcões ativos. E aqui poderia ter surgido polímeros de aminoácidos e de nucleotídeos, formando-se assim as primeiras moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos. Todavia, somente ácidos nucleicos são capazes de autoduplicação. E a demonstração experimental recente de que em laboratório moléculas de RNA simples são capazes de evoluir para moléculas mais complexas, sem auxílio de proteínas enzimáticas, faz supor que a evolução começou com moléculas de RNA e o acúmulo gradual dos compostos de carbono. Então essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e você tenha aprendido como a vida e como eram as primeiras células no início de tudo. Um abraço.